Senhora Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador João Carlos Maciel certa vez instou os vereadores dessa casa a fazerem mais pronunciamentos sobre a cidade de Santa Maria. Hoje eu vou desobedecê-lo. Eu considero que é importante que nós nos manifestemos sobre o mundo, sobre o Brasil e sobre o Estado, porque nós estamos inseridos nele. O pronunciamento que escrevi na terça, para ser lido na terça, se chama Pela autodeterminação dos povos, o povo líbio deve decidir o seu destino. Os recursos naturais, para desespero de alguns e felicidade de outros, distribuem-se de forma desigual na crosta terrestre. Existem países que hoje estão entre os considerados desenvolvidos, mas não têm em seu subsolo e solo os recursos estratégicos para sustentar o seu desenvolvimento. Estes países dependem umbilicalmente dos recursos que estão além de suas fronteiras. Não conseguiriam jamais sustentar o nível de vida consumista dos seus povos sem conseguir matérias-primas vitais a preço vil e com a manutenção da maioria dos povos no subdesenvolvimento. São lapidares as palavras de Henry Kissinger, quando o secretário de Estado dos Estados Unidos dizia a ele: os países industrializados não poderão viver a maneira como existiram até hoje, e, se elevados, sua perda em relação de troca seja pelo reajustamento correspondente aos preços dos seus produtos de exportação. Para tanto, dizia Kissinger, terão os países industrializados que montar um sistema mais requintado e eficiente de pressões, de constrangimentos garantidores da execução do seu intento. Está aí o ideário neocolonial ou neoliberal, que outra coisa não é senão a política de saque e de rapinagem dos impérios, com a manutenção da maioria dos povos à margem, na fome e na ignorância. Cada povo do mundo tem o direito à autodeterminação, tem o direito de ter as rédeas do seu destino nas suas próprias mãos. Faz muito tempo que uma casta tem o poder nos Estados Unidos da América do Norte. Na década de 1990, o jornal O Farol, editado e publicado por oficiais da reserva do Exército Brasileiro, denunciava que acima do presidente dos Estados Unidos havia 2 níveis de poder e que o presidente daquela nação nada mais era do que o executor da política desta casta, um fantoche. Walter Graziano, economista argentino, em seu recente e eloquente livro Hitler ganhou a guerra, subtítulo O Poder Econômico e o Jogo de Interesses por Trás das Relações Internacionais, deixa claro que quem acha que muitos dos enormes problemas do mundo começariam a ser solucionados se substituísse o presidente dos Estados Unidos se equivoca gravemente. O presidente atual nada mais é do que a ponta do iceberg de uma complicada estrutura de poder urdida cuidadosamente e durante muito tempo por uma reduzida elite de clãs familiares muito ricos, os verdadeiros proprietários à sombra do petróleo, dos bancos, dos laboratórios, das empresas de armas, das universidades e dos meios de comunicação de todo o mundo, entre outros setores. São eles, os Rockefeller, os Morgan, os Harriman, os Davidson, os Sloan, os Pillsbury, os Payne, os Weyerhaeuser, os Whitney, os Perkins, os Simpson, os Vanderbilt, os Gilman, os Rothschild, etc. Está vivo na memória de todos quando esta casta econômico-armamentista, petroleira, midiática, através do presidente George W. Bush, justificou a última agressão e invasão ao Iraque, porque aquele país soberano teria armas de destruição em massa, entre elas químicas e biológicas, e que estariam desenvolvendo o ciclo do urânio. Aquela invasão não tinha a concordância do Conselho de Segurança da ONU. Hoje,
após a morte de milhares e milhares de civis iraquianos, crianças, mulheres e idosos, cinicamente reconhecem que não encontraram as tais armas de destruição em massa. Arrasaram o berço da humanidade pelos objetivos sórdidos apontados por Henry Kissinger. A rapinagem é a sua forma de agir, é a sua essência. O governo do Iraque cometeu o crime de não lhe ser servil. O petróleo do Iraque era do e para o povo iraquiano. Devolvemos a democracia ao Iraque, afirmam os invasores. Por outro lado, não se importam se não existem eleições na Arábia Saudita ou se Mubarak foi ditador por 30 anos no Egito. Afinal, são amigos, aliados do Império. Tampouco a invasão há poucos dias de tropas da Arábia Saudita ao Bahrein para reprimir manifestantes desarmados foi um problema para estes defensores da liberdade e para a ONU. Há muitos anos não se viam notícias a nível internacional sobre a Líbia e sobre o tempo em que Gaddafi está no poder. Coordenadas globalmente, as notícias explodiram nos meios de comunicação. O Índice de Desenvolvimento Humano da Líbia, o melhor de todas as nações africanas, a qualidade de sua educação e de sua saúde, frutos da aplicação de sua principal riqueza, o petróleo nacionalizado no desenvolvimento do país, tudo é sem importância. O importante é devolver-lhes a democracia, nem que para isso seja preciso invadir a Líbia, a exemplo do que foi feito no Iraque. Um grupo de rebeldes na fronteira do Egito e pertencentes a uma mesma etnia do Egito, insuflados e armados pelo Pentágono e pela CIA, tem agora o apoio militar de algumas das nações mais desenvolvidas do planeta. Consideram que o povo líbio, o governo líbio, não tem o direito de manter a unidade do seu país, de autodeterminar-se, de resolver seus conflitos internos. Fez muito bem o governo brasileiro de manifestar-se contra e solicitar a cessação dos ataques à Líbia. Valho-me para concluir esta minha manifestação de trechos do artigo de Miguel Manso Pérez, presidente do Partido Pátria Livre de São Paulo, intitulado Tunísia, Egito, Líbia, Revolução Nacional Árabe ou a Guerra dos Monopólios pelo Controle do Petróleo. Diz ele que a explosão do oleoduto da Sumed, que transporta quase 1 milhão de barris por dia pelo canal de Suez, é ao mesmo tempo simbólico e alvo marcante do que está em jogo neste momento de crise aberta nas nações árabes. A sobrevida agônica dos monopólios americanos é cada dia mais incompatível com a soberania das nações, em especial com as conquistas da Revolução Nacional Árabe. Com todos os problemas e imperfeições, o avanço da nacionalização do petróleo e das riquezas minerais, promovidas por essa revolução, causou imensos prejuízos à hegemonia das 7 irmãs e das petroleiras anglo-americanas e sua pretensão de controlar as fontes de energia e matéria-prima do planeta. E mais adiante, no mesmo artigo, continua denunciando o pano de fundo. Os Estados Unidos ocuparam o Iraque, alegando combater armas de destruição em massa de Saddam que não existiam. Ficaram com petróleo à custa de centenas de milhares de mortos iraquianos e americanos. A Tunísia trava forte luta contra a privatização de suas empresas, em particular do seu principal recurso mineral, o fosfato, fundamental para a indústria de fertilizantes, alimentos e química. Agora querem culpar a Líbia pela democracia e ficar com o petróleo e gás desse país, manobrando e pressionando os Estados Árabes a fazer mais concessões, vender armas a rodo e segurança internacional. Provocam escassez de alimentos e matérias-primas. Somente Abu Dhabi, um dos 7 pequenos Emirados Árabes, comprou 17 bilhões de dólares dos Estados Unidos em sistemas antimísseis. Os outros Emirados e a Arábia Saudita, mais 25 bilhões em armamentos. O interesse dos Estados Unidos não é Gaddafi, como não era Saddam. Querem desovar o seu arsenal inútil, alimentar sua indústria militar, tomar conta do petróleo das nações árabes, não importa quantas vidas custará. Não para produzir, não para colocar ao serviço da humanidade, mas para especular. Monarquias, sheiks, tudo deve ser feito para colocar as nações de joelhos diante da dinastia Rockefeller.
Já vou concluir, nobre presidente. Mais de 100 anos promovendo guerras, genocídios, destruição em massa, golpes, tortura, assassinatos, por mais e mais lucros e dinheiro, o único Deus que verdadeiramente idolatram, e se atrevem a falar de ditadura e ditadores. Obama, mesmo que tenha sido elegido com outro discurso, nada mais é que uma outra marionete nas mãos da casta que domina o mundo. Ele teve o desplante de autorizar os ataques de dentro do Palácio do Planalto, na presença da nossa presidenta, quando o Brasil já tinha demonstrado na ONU ser contra a intervenção. Não se enganem os incautos. Por trás do interesse manifesto de Obama pelo nosso pré-sal, existe o interesse oculto da casta por todas as nossas riquezas. O império não tem amigos, tem interesses. Muito obrigado. Utilizou a tribuna, vereador Werner Hempel, trazendo à comunidade de Santa Maria uma verdadeira aula que muito nos entusiasma e engrandece esta Casa Legislativa. Com a palavra, a vereadora Ellen Cabral, do Partido dos Trabalhadores. Senhora presidente, vereadora Sandra Rebelato, vereadora, vereadores, público aqui presente, telespectadores da TV Câmara. Eu trago hoje aqui uma representação que esta vereadora protocolou ontem, pela parte da manhã, junto ao Ministério Público Estadual, em relação ao edital de concurso público publicado pelo Executivo Municipal na imprensa no dia 12 de março. Eu recebi vários telefonemas, e-mails, visitas, e acabei fazendo uma reunião com algumas pessoas, alguns cidadãos e cidadãs santamarienses, a semana passada, em relação à questão do edital do concurso público. E, ao meu ver, e inclusive pesquisando e estudando na lei, nós não entendemos e questionamos na nossa representação o porquê o Executivo Municipal, nossa presidente, exige experiência prévia para quase a maioria dos cargos que ali se encontram. E, diante disso, então, nós encaminhamos ontem, conversando com o promotor de Justiça do Ministério Público Estadual, João Adede de Castro. Ele também achou estranho e também solicitou informações à Prefeitura. Nós protocolamos, então, excelentíssimo senhor promotor de Justiça, João Marcos Adede de Castro, Ministério Público Estadual de Santa Maria. Conforme divulgado na imprensa, de 12 de março de 2011, foi publicado pela Prefeitura Municipal de Santa Maria edital de concurso para preenchimento de 32 vagas, sendo que o prazo de inscrição já se encontra aberto desde o dia 15 de março. Ocorre, excelência, que o concurso em questão prevê para vários cargos experiência prévia como pré-requisito para a prestação do concurso público. Tal exigência é inconstitucional e não prevista em lei. Cada entidade estatal é autônoma para organizar seus serviços e compor seu pessoal, desde que observem os princípios constitucionais e os preceitos das leis nacionais. A administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento do mesmo, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, conforme estabelecido no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal do Brasil de 1988. A Lei 8.112, em seu artigo 5º, especifica quais são os requisitos básicos para investidura em cargo público. Nele estão definidos os requisitos de nacionalidade, direitos políticos, quitação com obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade, idade mínima e aptidão física e mental.
O artigo 10º, em consonância com o preceito constitucional, estabelece a nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado do